Falar sobre a advocacia, para mim, é algo muito gostoso, porque é a profissão que eu escolhi. Então, toda vez que eu vou tratar da minha profissão, eu, às vezes, me emociono, passo um pouco, sou um pouco surreal, mas é algo que eu escolhi para cuidar da minha vida, para tratar, para fazer acontecer na minha vida. Realmente, eu amo a advocacia. E esse é um amor que veio, porque sou filho de advogado, é um amor que veio já do meu pai. Meu pai vai fazer 50 anos de advocacia. E eu comecei no escritório dele, né, eu fiz alguns estágios, muitos estágios, até fora do escritório, que eu recomendo sempre para quem está na faculdade. E, quando eu ingressei no escritório dele, né, eu senti que ele tinha aquele escritório artesanal, éramos eu, ele e uma secretária. E o meu sentimento é de que aquele tipo de advocacia não me parecia que fosse advocacia que tivesse uma perspectiva melhor para o futuro. E, a partir dali, eu comecei a estudar e verificar as tendências internacionais e nacionais sobre a advocacia, e o escritório acabou aumentando. Hoje, nós somos 33 advogados trabalhando no escritório, vários sócios, somos 15 sócios. E tudo isso por quê? Porque a advocacia, como qualquer profissão, como qualquer instituição, como qualquer pessoa, ela tem ciclos. A advocacia possui ciclos. E, quando nós vamos falar sobre a advocacia, é importante compreender um pouco o que foi ela no passado, no Brasil, né? Fazer uma retrospectiva da advocacia para que nós consigamos entender o que seria essa advocacia no século XXI, para onde vai a advocacia. Então, tem uma frase do Heródoto que ele diz: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Então, a advocacia no Brasil, ela começa, obviamente, nos primórdios, lá 1500 e pouco, quando o Brasil é descoberto, e, naquela época, a advocacia era uma atividade livre. Qualquer um podia ser advogado aqui no país, bastava ter o dom da oratória, o dom da persuasão, que você poderia advogar. Isso aconteceu no Brasil por um tempo de 1513, né, mas 1513 e 1595, regido pelas ordenações filipinas e manuelinas, legislações portuguesas, e assim foi até a chegada da família real. Então, até a chegada da família real, era uma atividade livre, sem qualquer regulamentação. Chega a família real, institui uma série de questões burocráticas no país, e temos a nossa primeira Constituição, que é de 1824, e a advocacia passa a ser exercida por rábulas e bacharéis, a maior parte deles provenientes de Coimbra. Em 1827, temos a criação dos cursos de Direito, de Olinda e São Paulo. Depois, em 1843, temos a criação do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, em que a advocacia ela ainda era regulamentada pelos tribunais e não era privativa de bacharéis em Direito. E depois, em 1930, nós temos a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, e é uma vitória dos bacharéis em Direito, ela passa a ter um viés corporativo, e a advocacia ela começa a ser entendida como uma profissão aristocrática. E digo por que aristocrática. Você vê que a advocacia ela tinha esse título que nós chamamos de doutor, ela é uma lei imperial. E essa noção de profissão aristocrática, ela vigorou desde 1827 até 1990. Ela era realmente uma profissão para poucos. Aqueles que já advogam há mais tempo devem lembrar que era uma profissão artesanal, era uma profissão que os escritórios eram pequenos, lidavam com questões do cotidiano, despejo, inventário, separação judicial. Essa era realmente a característica da advocacia no Brasil. Mas você vê que de 1827 a 1990, ou seja, mais de 100 anos, a advocacia teve uma característica. E, de repente, né, esse ciclo se fecha, inicia-se um novo ciclo, que é as principais mudanças de paradigma da profissão. A profissão ela se reestrutura, ela passa a ter um caráter mais multidisciplinar, ela passa a ter um viés de especialização, isso tudo nesse curto espaço de tempo de 1990 a 2018. E o mais incrível é que esse ciclo já está fechando, e me parece que nós estamos começando um outro ciclo, justamente por conta dos avanços tecnológicos que estão acontecendo e estão por vir. E cabe o quê? Ao advogado se preparar para essa nova realidade. Você vê que, de 1990 até 2018, 2017, 3 questões influenciaram muito nessas mudanças de paradigma. A primeira delas é a judicialização das relações, sejam sociais, políticas,
econômicas. Há um tempo atrás, nenhum brasileiro, nenhum cidadão sabia quem eram os ministros do Supremo. Hoje, todos eles sabem o nome, conhecem a imagem. Na verdade, o judiciário passou a ter um protagonismo muito maior. Isso por quê? Porque nós tivemos a Constituição de 88, né? Nós tivemos o acesso à justiça, né? Ainda não achamos, né, doutora Vânia, a saída dela, mas nós já conhecemos o acesso à justiça em 88, nós estamos ainda na luta para achar a saída dela, mas a verdade é que a judicialização das relações, né, nós temos o direito do consumidor, atrasa um voo, ação de indenização, você tem uma lei municipal, ação direta de inconstitucionalidade. Então, todas as questões do nosso dia a dia passaram a ser contestadas no judiciário. Isso seria muito bom se não houvesse um outro problema, que é a proliferação dos cursos de direito. Em 90, nós tínhamos 165 cursos. Hoje, nós temos 1.360. Na época, tínhamos poucos bacharéis em direito, muito poucos advogados. Hoje, nós temos 1.100.000. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos têm 232 cursos de direito. Então, essa proliferação de advogados no mercado, ele acabou saturando e criando alguns problemas, que é a proletarização da advocacia, geralmente a advocacia de cotidiano. E há um outro fato, que é a globalização. A globalização, que a partir de 1990, ela criou novos nichos. Por quê? Porque, com a globalização, outras questões mais específicas, como direito societário, direito tributário, direito ambiental, que a doutora Rode está aqui, todas essas questões vieram à tona e com grande ênfase a partir de 1990. E, para isso, aquela advocacia do cotidiano não era mais suficiente. Eram necessários profissionais com experiência, com especialidade, com expertise, e, principalmente, escritórios multidisciplinares, que tivessem a capacidade de ter vários colegas que pudessem ter essa interação para solucionar aquilo que se apresentava por conta da globalização. E esse segundo ciclo, então, gerou algumas consequências. A massificação, seja de processos judiciais, administrativos, que é uma realidade, hoje sem volta. A necessidade da tecnologia para que o direito pudesse, para que houvesse condições de suprir a demanda, né, seja pelos juízes, seja pelos promotores, pelos delegados. Houve uma queda na qualidade da prestação jurisdicional, o que é fato, porque você não consegue prestar com qualidade, com uma demanda excessiva. Então, você acaba gerando commodities, né? Antes tinha um trabalho artesanal e, de repente, você tem que trabalhar em escala e, automaticamente, essa qualidade do que vem, tanto nas peças judiciais que são protocoladas pelos advogados, como também pela prestação jurisdicional decorrente disso. E uma proletarização da advocacia do cotidiano. Por quê? Porque aquelas questões relacionadas a inventário, divórcio, aquelas matérias que, por exemplo, meu pai, com 50 anos de advocacia, que na época conseguiu alcançar um sucesso na profissão, quem tivesse e se restringisse apenas a essas demandas do cotidiano, teria muito, muito mais dificuldade de alcançar o êxito que ele alcançou. Ou seja, aquele comportamento era dele de sucesso, era para aquele determinado momento. O que eu quero dizer a vocês é que um comportamento que talvez fosse de um advogado como eu, tenho 20 anos de advocacia, se vocês seguirem os mesmos passos que os meus, a partir de hoje, né, quem está iniciando a advocacia, provavelmente não vai alcançar o mesmo resultado. Por quê? Porque o momento exige, talvez, um outro tipo de comportamento, né? E essa mudança radical do mercado de serviços jurídicos acabou gerando a necessidade do quê? De os escritórios se estruturarem, trabalharem com inovação, tecnologia, planejamento estratégico, tudo isso para que houvesse condições de dar conta dessa nova demanda, dessa nova realidade que se apresentava. Um mercado saturado, cheio de advogados, demandas mais especializadas surgindo, né, e um mercado com outros tipos de matérias, novos nichos do direito aparecendo e havendo a necessidade dos advogados estarem atentos a isso. E há um outro fato que, para mim, é importante, né? Eu pergunto, quantos de vocês têm mais de 5 anos de profissão? Ou menos de 5 anos de profissão? Menos de 5 anos. Estudantes? Quantos estudantes aqui?
E quantos têm menos de 20 anos aqui? Menos de 20 anos de idade. Mas é a alma, né? Mas é a alma, né? É a alma. Também é. A Fabíola, ela é tão jovem, ela se sente tão jovem que ela foi a primeira a levantar. Né? Mas, menos de 20 anos de idade, a geração Z. Né? E entre 20 e 35 anos. Não. Mas isso eu trouxe à tona porque se tem uma situação que é muito específica da nossa realidade, é o conflito geracional e a quantidade de gerações que estão trabalhando hoje em conjunto. Vocês veem que hoje nós temos 4 gerações, e já está chegando a 5ª, né, que são os que têm menos de 20 anos, que são os estagiários, que estão trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, e isso há necessidade de uma compreensão, de uma interlocução entre eles. E a comunicação interna, seja professor, sala de aula, seja no ambiente de trabalho, seja a comunicação com o cliente, e eu digo com o cliente porque se tem algo que aqui em Florianópolis é muito comum, é aparecer em clientes da área do setor de tecnologia com 20 anos, 22, 25 anos, que já tem uma baita ideia, já tem a sua empresa, que é a startup, e se você não tiver um linguajar e uma comunicação adequada com aquele cliente que aparece, se você for tratar esse cliente de 20, 25 anos, do setor de tecnologia, que aparece no teu escritório, da mesma forma com aquele senhor que comprou aquela terra há anos atrás e que está com um problema estrutural, ele entra com 70 anos, se você tiver a mesma linguajar, o mesmo approach em face deles, certamente o resultado será diferente. Idem quanto aos magistrados. Você imagina, né, você tem o Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que tem mais de 70 anos, é alguém que, se vocês forem verificar, né, aqui tem uma foto que é muito engraçada, ela retrata bem a característica, que nasceu na época da Guerra Mundial, na época das guerras, da depressão, e que a comunicação dele na juventude era através de cartas. Ele escrevia para os seus familiares. Você imagina que essa pessoa, ainda no mercado de trabalho hoje, ela não vai ter a mesma capacidade, a mesma flexibilidade, o mesmo nível de interlocução que alguém que está ali da geração Y, né, de 20 a 35 anos, que é a cara da advocacia brasileira. Né? Se é a cara da advocacia brasileira, hoje é a geração Y, tá? Mais de 50% dos advogados são geração Y, que já está acostumado a pegar aqui, né, só olhar para vocês, já tem vários de vocês, no text me. Ou seja, o tipo de comunicação que vocês têm hoje, né, com seus avós, os seus amigos, lá de longe, da China, dos Estados Unidos, é diametralmente oposta daquela pessoa. E vocês imaginem essa pessoa, o tipo de comportamento, né, nós podemos até lembrar do período em que faltou gasolina, né, o mês passado, a crise que foi para nós, né, parecia um drama. Agora, isso era uma realidade para quem vivia naquela época. Falta gasolina, falta alimento, e lidar com a escassez. Isso cria o quê? Uma capacidade de resiliência maior deles, o que é a capacidade de lidar com frustrações, capacidade de ter paciência. E isso, né, não existe quando você vai falar em alguém da geração Y que quer comer uma pizza, ele vai lá, dá faz 2 tecladas, e daqui a 5, 10 minutos tem alguém batendo na tua campainha, levando a pizza. O que antigamente era algo impensado. Então, todas essas gerações vão estar trabalhando dentro de um ambiente de trabalho. E aí, nós temos ainda que lidar com a geração Z que está vindo aí, né? Que é esse pessoal que vive em games. E quando a gente fala em vive em games, no mundo virtual, nós pensamos que isso não vai influir na nossa profissão. Eu estive em Nova York, na loja da Sony. E a loja da Sony é uma loja experimental, ela não é, na verdade, uma loja, ela é um ambiente em que trazem as novas tecnologias do mercado, aquilo que daqui a 10, 15 anos talvez seja passível, ou que a gente tenha condição de adquirir. E foi muito engraçado o óculos que você botava, você entrava num mundo virtual, e o outro rapaz foi lá e botou o mundo virtual, né, e tem uma câmera, e nós estávamos no mundo virtual, eu e ele no mundo virtual. Isso quer dizer o quê? Que se isso acontecer, você imagina alguém na China, outro nos Estados Unidos, outro aqui em Floripa, nós podemos ir para um ambiente virtual,
fechar um negócio, decidir qual é o foro aplicável, né? Tudo vai acontecer nesse mundo virtual. Talvez os escritórios de advocacia, pensem, os escritórios de advocacia, alguém vai querer consultar você, porque olha o trânsito, a gente tem que pegar chuva, trânsito, para ir para o escritório, você tem que manter uma estrutura, um prédio com um porteiro, segurança, que talvez no futuro você tenha só que botar o óculos e dizer, olha, doutor, estou pronto. E ele bota o óculos, você vai para o mundo virtual, ter uma consulta virtual. Ou seja, talvez a forma de se fazer negócios, a forma como vai se conduzir a advocacia, pelo menos no relacionamento, nas consultas, seja muito diferente, e nós, advogados, temos que estar preparados para essa realidade, porque a tecnologia, a ciência, ela muda a vida da gente. E, muitas vezes, quem está começando na profissão, ele acaba só se projetando naquilo que deu certo com um outro profissional, que conseguiu algum êxito na sua carreira, e acaba esquecendo de toda essa necessidade de avaliar a realidade tecnológica, os comportamentos que estão a surgir. E, quando a gente fala isso, né, eu menciono muito a questão da mudança de perfil, seja de escritórios, seja de judiciário, todos eles estão mudando. Você vai despachar, por exemplo, com a doutora Vânia, moderna, vai lá, vai te abraçar, vai sorrir. Tá? Se você chegar muito, né, engravatado, ela até vai achar que você tem alguma coisa errada. Agora, se você chegar no mesmo estilo que você vai falar com a doutora Vânia lá para o Celso de Mello, imagina, um senhor todo formal, ele assim, quem é esse garotão aí que está vindo aqui falar comigo? Então, até a forma como você vai despachar com o magistrado, você tem que entender quem é o teu interlocutor, quem é a pessoa que está do teu lado, quem é o teu cliente, porque o advogado, ele nada mais é do que um mensageiro. Ele faz a comunicação entre as pessoas, ele é esse elo. E, muitas vezes, nós, na faculdade, não aprendemos isso, né, porque talvez a faculdade não nos dá essa noção de advocacia do que é o dia a dia. Você aprende, muitas vezes, o livro técnico, o CPC, né, o artigo sublinha, o Eduardo Mello, quando ele está na palestra, ele diz, o cara sublinha, né, o código inteiro, diz que é, mas só que a vida real da advocacia, ela não é isso. A vida real, ela demanda um tipo de comportamento e um tipo de consciência sobre o que está acontecendo na sociedade, que a faculdade, infelizmente, o ensino jurídico não nos prepara para tanto. E isso muda, por exemplo, dentro do escritório de advocacia. Se você for a um escritório de 30 anos atrás, o cidadão ia lá, mandava, o estagiário, o advogado, cumpria. E cumpria por quê? Porque o nível de informação era restrito. As pessoas não tinham acesso à informação como elas têm hoje. Se você chegar e tentar fazer esse mesmo nível de interlocução, você não consegue nem manter as pessoas dentro do teu escritório, você não consegue convencer as pessoas. Por quê? Porque o teu próprio cliente já chega no escritório, né, ele já dá 2 bulgadas, ele já chega com a ação pronta para você. Ele já entra com a ação, ele já chega, ele já quer dar aula, porque a informação está ali disponível. Então, você tem que ter uma capacidade de argumentação e de orientação. E é isso que, muitas vezes, as pessoas não compreendem, que essa mudança de perfil é necessário em qualquer tipo de profissão, e, em especial, na advocacia, porque nós estamos realmente falando de um novo paradigma. E, quando a gente fala de pluralidade no âmbito jurídico, é exatamente isso, porque essa pluralidade envolve o quê? Mudança de comportamento, né? Quando o presidente falou aqui no discurso de inclusividade, de pluralidade, é exatamente esse ponto, de compreender que, quando você está numa visão, e aí falamos da advocacia, falamos da inserção feminina, e a inserção feminina no mercado tem sido relevante também para essa mudança comportamental. Não só a chegada dos jovens, geração Y, mas, em especial, a presença feminina, que acaba dando esse novo viés, e esse novo viés é uma realidade do mercado. Então, saber que você está, como advogado, passando por um ciclo tecnológico, comportamental, e, quando nós falamos isso, aí a gente pode evoluir e chegar, talvez, àquilo que vocês estejam querendo ouvir sobre estruturação de escritório de advocacia. E o Peter Drucker tem uma frase, que ele falou em 2001, e, quando ele falou para empresas, e isso também cabe a empresas, instituições, que a empresa que você conhecia, ou a advocacia que você conhecia, aquela advocacia antiga, ela tinha 120 anos de idade, mas ele não acreditava que o modelo iria sobreviver por mais 15.
E ele falou em 2001, ou seja, 2016. E essa é uma realidade. Quantas empresas, Lehman Brothers, né, um banco tradicional que quebrou, quantas outras não quebraram, quantas outras apareceram? Né? WhatsApp nós não tínhamos em 2001. Essa revolução tecnológica ela está mudando o comportamento e cabe aos jovens que estão entrando hoje perceber isso. Nós tivemos aqui um congresso, foi o congresso do Direito em Startups. E foi muito interessante, porque o advogado ele só trabalhava com empresas de tecnologia. E ele disse, eu adoro tecnologia, então o que eu fiz? Eu fui verificar em Israel as tecnologias do momento. Israel é um centro de produção tecnológica, científica, e ele foi lá e foi verificar todas as tecnologias, o que era possível levar para o Brasil. Ele achou 6, 7, 8, que achou que fariam sucesso no país, no Brasil, advogado, pegou, fez um contato e disse que queria fazer uma visita a eles, fez uma preparação com o presidente, com os diretores da empresa, e mostrou como a tecnologia dele faria sucesso no Brasil e o que ele precisaria para entrar no mercado brasileiro no aspecto jurídico. Foi lá, visitou 10, voltou com 3 contratos de prestação de serviço. Ou seja, inovou. Ele foi atrás do cliente, ou seja, ele viu aquilo que será importante no futuro, no Brasil, projetou, pegou um avião, foi a Israel, fez a apresentação e conseguiu trazer 3 clientes. E, provavelmente, diz ele, esses 3 clientes talvez tragam outros. Ou seja, o advogado ele tem que estar antenado e perceber que a forma de se fazer advocacia, por exemplo, a do meu pai, que montou uma salinha, abriu, sentou numa mesa e aguardava os clientes entrarem, isso não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer, por quê? Porque o número de 1.100.000 não deixa que isso aconteça. Porém, a tecnologia, muitas vezes, ela é uma ameaça, porém, ela também traz oportunidade. E essas são as oportunidades que acabam gerando, por quê? Porque muda-se comportamento, abre-se possibilidade de novos modelos de negócio surgirem e cabe ao advogado fazer aquilo que eu gosto muito, que essa foto é uma escultura da Bob Carlyle, que é a self-made man. O advogado ele tem que estar em constante transformação. Ele tem que estar se lapidando. Ele não pode parar no tempo. Ele tem que estar compreendendo a evolução e se preparar, seja no aspecto técnico, seja no aspecto humanístico, seja no aspecto social. Ele tem que se tornar, né? Muitas vezes os jovens dizem, olha, seja você mesmo, seja autêntico. Eu sempre digo, não, você tem que acordar tentando ser melhor do que você foi ontem. Eu acho que essa é uma missão de cada ser humano, tentar incrementar e melhorar. E essa escultura diz tudo, né? Você tem que estar se lapidando para o dia de amanhã. E aí os desafios. Quando nós falamos de alguns desafios, a advocacia ela apresenta alguns que eu chamo de novos velhos desafios. Um deles é a questão das prerrogativas, que ela é tão falada, né, e muitas vezes confundida com privilégios. Infelizmente, a gente ainda vivencia situações como, né, no caso, nós tivemos aqui um problema institucional com o Tribunal Regional do Trabalho, em que simplesmente, por conta de um problema de 1 ou 2 colegas que desviaram dinheiro dos seus clientes, se generalizou e impediu que qualquer advogado sacasse a verba depositada judicialmente, por fazer uma presunção de que poderia acontecer um outro ilícito. E isso que acontece. Quando é algo generalizado, nós temos uma organização chamada OAB, que faz o desagravo público, faz o pedido no Conselho Nacional de Justiça. Mas há situações do dia a dia, em que, por exemplo, você é impedido, às vezes, de acessar os autos de um processo, você é impedido de falar com o seu cliente, você é impedido de fazer uma intervenção num julgamento. E, quando o advogado deixa uma prerrogativa ser violada, ele, na verdade, está prejudicando o seu constituinte, o cidadão que o representou. Não é ele é profissional. Se ele tem cerceado, ele está prejudicando o direito de defesa, a capacidade de ele melhor apreciar e defender o seu constituinte. Outra situação que eu sempre chamo a atenção, porque nós vivemos num momento que eu chamo de fla-flu, né, que é o momento em que cada um tem uma ideologia e você vira mortadela e coxinha e entra num debate histérico, mas o advogado ele tem que entender que cabe a ele, muitas vezes, até ser contra-majoritário.
ele tem que respeitar as garantias individuais. A advocacia só existe num ambiente democrático em que as garantias individuais são respeitadas. E no momento em que nós chegamos até a ouvir falar em intervenção constitucional, né, intervenção militar constitucional, nós temos aí que, né, prestar atenção sobre a importância da advocacia, né, como um meio de garantir a democracia. E outra coisa que o advogado nunca pode deixar é deixar ser confundido entre ele e seu constituinte. Por pior que seja o seu constituinte, ele tem direito a um julgamento dentro da lei, nem mais, nem menos. Ou seja, a comunidade muitas vezes quer linchá-lo, quer botar ele na cadeia 300 anos. Mas se a pena prevista é 10, cabe ao advogado defender para garantir que os 10 sejam aplicados em face do seu constituinte. Outra situação que eu sempre chamo a atenção, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Quem está começando a advogar, ainda mais nesse tempo de Yahoo, Google, que o cliente já chega no teu escritório praticamente dizendo o que você tem de fazer, o advogado, ele é o primeiro juiz da causa. Então, ele tem o quê? Que questionar. Ele tem que, muitas vezes, ser o advogado do diabo. Ele tem que se colocar no outro lado, tentar dominar os fatos. Né? O Miguel Reale tem uma frase que ele dizia: quem não domina o fato não domina o direito. E se você domina meio fato, você aplica meio direito. Então, procurar no atendimento com o constituinte, e isso é super importante, principalmente para quem está iniciando a advocacia, é tentar esgotar, procurar colocá-lo em situação constrangedora, porque se não colocar ali, vai ser colocado num processo judicial. E aí acontece algo que é muito comum, né? Você não fez as perguntas certas, você vai para o judiciário, e aí você é desmascarado na frente do juiz. Aí a doutora Vânia vai olhar para o Rafael, que deixou de fazer as perguntas corretas para o seu constituinte, e vai dizer, querendo esconder, né? Pilantrinha, te peguei aqui. E aí, quando eu for despachar num outro processo, ela vai assim, puta, mas eu já sei que esse cara, esse Rafael aqui, eu vou olhar bem, porque semana passada ele estava tentando me enganar aqui num pedido liminar e me escondeu aqui algum fato. Então, procure, porque a advocacia ela é uma profissão de longo prazo, e só é possível exercer uma profissão de longo prazo se você exercê-la com ética, mas muitas vezes não é falta de ética, é falta de conhecimento, essa falta de conhecimento prejudica a carreira de todos vocês. E, por fim, compreender que o direito é a única forma através da qual é possível mudar a sociedade. Se, porventura, você não concorda com uma opinião, mas a opinião está de acordo com a lei, com a Constituição, cabe o quê? Trabalhar dentro do processo democrático para eleger pessoas que mudem a legislação. Mas fechar os olhos para a legislação sempre é um risco. É um risco porque cria insegurança jurídica. Um dos nossos maiores problemas, a doutora Rode sabe muito bem do que eu estou falando, porque insegurança jurídica faz valer aquele ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, se eu desrespeito a lei para ti, eu posso desrespeitar para você e ninguém pode reclamar. E alguns novos paradigmas, e um deles eu chamo muita atenção, que eu tinha, acho que 1 ano de advocacia, e o meu pai tinha um processo, tinha 20 anos, e ele ganhou um recurso especial no STJ. Eu me recordo, porque ele fez uma festa, pô, minha tese é uma tese, ele perdeu em 1º e 2º grau e ganhou no STJ. E eu, pô, comemorei junto com ele, né, 1 ano de advogado, achando o máximo. E eu fui acompanhar no outro dia o cliente chegando no escritório. Eu assim, pô, o cara vai abraçar também, né? Ele chegou lá reclamando, pô, isso aqui, 15 anos, isso é um absurdo. Se isso tivesse resolvido há 10 anos atrás, eu já teria sido bom, mas agora isso não vale mais nada. E putz, a frustração para mim foi gigante, né? E aí eu comecei a entender que, muitas vezes, o advogado se apaixona pela causa e pela tese. E ele tem que lembrar que o advogado não é contratado para fazer a sua tese prevalecer. Ele é contratado para resolver o problema do cliente. Então, ouça o seu constituinte e entenda o que ele quer receber do judiciário. Porque, muitas vezes, o que você quer dar para ele no prazo que você vai dar não é o suficiente. Às vezes, ele quer menos dinheiro, ou menos recurso, mas num prazo menor. Então, aí nós trabalhamos hoje com mediação, conciliação, e hoje, né, nós temos aqui, cadê o Marcelo Mesquita? Marcelo Mesquita, que é o nosso presidente da comissão de arbitragem, a própria arbitragem, que é uma forma célere, muitas vezes, de solucionar, né, as questões. Né? Temos ali a doutora Isabela, que é nossa presidente da subseção de Imbituba, que está aqui presente, sabe muitas vezes que tem problemas imobiliários lá em Imbituba, ali na Praia do Rosa, a bela Praia do Rosa, tem alguns problemas lá, questões imobiliárias que duram 20 anos.
E, muitas vezes, falta ao profissional essa sensibilidade, e ele quer, às vezes, prevalecer aquela tese dele que ele construiu há 20 anos atrás, e o seu constituinte, muitas vezes, ou vem a falecer, ou, quando recebe o resultado final, não é mais aquilo que ele imaginava. Então, procurar compreender isso é super importante. Imaginar que nós vamos ter no futuro, talvez, um novo tipo de consulta, porque a gente fala sempre em consulta do advogado, consulta presencial. Mas, como eu falei, tem a questão dos óculos, tem as startups jurídicas que já existem, e, infelizmente, talvez a nossa instituição não está, talvez, atentando que essas startups jurídicas vão tirar o mercado do advogado se o advogado não for o proprietário delas. Então, saber que essas startups jurídicas, que nada mais são do que aplicativos em que as pessoas vão gerar consultas sobre problemas dela. E nós não podemos pretender cobrar essas consultas pelo mesmo valor da tabela, porque são consultas online. Porém, da forma como está hoje, nós temos franceses, chineses criando o aplicativo, contrata 5, 6 advogados pagando R$1.000 por mês, ele fatura 100 mil e paga aqui 5 mil por mês por conta dessa falta de regulamentação, que é uma realidade breve também para o nosso mercado. A mudança de comunicação com o judiciário. Se o judiciário está massificado, nós temos de aprender o quê? A ser breves, falar com síntese, ou seja, falar pouco e dizer muito. Essa talvez seja algo que o advogado tem que trabalhar. Tentar passar o seu recado em poucas palavras. Você imagina a quantidade de processos que existem. Então, se você não conseguir chamar a atenção do magistrado ou de alguém que você vai conversar, despachar, naquele curto espaço de tempo, e você for prolixo, você acaba, muitas vezes, perdendo a oportunidade de passar, vender, vender o seu peixe, né? de convencê-lo do seu direito. E eu me recordo também de uma passagem, tinha um desembargador amigo do meu pai, eu fui entregar um memorial, 2 anos de advocacia, 20 laudas, cheguei ao memorial, todo orgulhoso, né? Cheguei para ele, entreguei, julgamento no dia seguinte, ele folhou, mas lê isso tudo, ele falou, né? Brincou, né? Eu disse, não, mas desembargador, essas 3 primeiras folhas é que está realmente o que importa. E ele fingiu que ia rasgar, então tá, vou ficar só com essas 3. Eu disse, não. Aí ele virou assim, poxa, mas se tu precisa de 20 laudas para falar do teu direito, tu não deve ter direito. Né? Puta, eu saí com aquilo ali, eu cheguei no escritório, né? Eu tomei uma lição, né? Ele tinha intimidade, falou de uma forma muito gentil, mas passou uma lição de vida, que nós não precisamos, muitas vezes, sermos prolixos, nós podemos ser objetivos, falar com brevidade, ainda mais num tempo de massificação. Então, são lições que a vida nos ensina, né? E a gente tenta transmitir, principalmente aqueles advogados que estão iniciando. E, para quem está iniciando, sempre é bom falar de alguns novos nichos, né, que estão surgindo, né, o que é o direito da internet, que eu falei aqui, que é o direito digital, tem o compliance, direito contratual e societário, que, na verdade, é a regulamentação do que está acontecendo nas empresas, em especial quando elas têm algum tipo de relacionamento com o poder público. Né? Questão de infraestrutura, direito à infraestrutura, se você olha um porto brasileiro, um aeroporto, e os portos, as rodovias, tudo isso precisa de investimento, e quem vai investir precisa de um profissional que dê atenção e dê orientação. O ambiental, aqui, né, doutor Rod, mais uma vez, que sempre está se atualizando. Antigamente, você fazia qualquer coisa, você não precisava do impacto, um EA-RIMA, né? Hoje, daqui a pouco, no futuro, você vai fazer uma casinha para o cachorro, você vai ter que fazer um EA-RIMA, porque está tudo tão difícil, né? Então, é um direito que está sempre se atualizando. O direito desportivo, das transferências milionárias do futebol, né? O direito agrário, num país como o nosso, que tem grandes oportunidades negociais nessa área do agronegócio, em especial no Oeste, lá em São Miguel, né, Andressa? Fusões e aquisições, né, que é uma área também que, em especial, um pós-crise, se Deus quiser, ano que vem, um pós-crise, surgem várias oportunidades de fusões e aquisições de empresas. Tudo isso para que nós tenhamos o quê? A capacidade de exercer uma melhor advocacia no século XXI. E quando a gente termina essa fala, as pessoas muitas vezes dizem, poxa, e como é que nós vamos atingir o sucesso? E como é que nós vamos fazer dinheiro nessa advocacia? E tem uma solução que, para mim, ela é desde a origem, talvez, muito antes de surgir a advocacia em 1500. Que você tem que fazer algo, a advocacia ou qualquer profissão que você vai fazer na sua vida, ela tem que ser um propósito, por si só. Ela tem que ser algo que se realize, uma área do direito que te faça
se sentir realizado, que você saia de manhã com vontade de ir para o seu escritório e que você volte para a sua casa feliz por ter exercido o trabalho, porque é algo que você faz a maior parte do teu tempo. E quando você fazendo isso, você começa a fazer a diferença na vida das pessoas, seja da tua família, seja dos teus clientes, seja das pessoas que estão no teu escritório, você já atingiu sucesso sem muitas vezes saber disso. Então, não procure, muitas vezes, criar parâmetros, procure compreender se você está fazendo algo que te faz bem e que se aquilo que te faz bem está fazendo bem para aqueles que estão ao seu redor. E quando você faz isso, independentemente de você estar sempre se atualizando, estar inovando, pensando, né, que a gente fala fora da caixa, estar se comunicando, e quando eu digo comunicação, não é fazer outdoor ou propaganda na TV a cabo, não. Comunicação é você, muitas vezes, ir ali no teu clube, na escola do teu filho, ou na reunião do condomínio, e as pessoas saberem o que você faz bem, você saber expor e dizer o que você trabalha, aquilo que você se sente realizado, aquilo que você tem o seu expertise. Saber que, dessa geração nova, que há necessidade de trabalhar com persistência, flexibilidade e resiliência, uma característica que muitas vezes falta para essa geração Y. Agilidade, dinamismo, multidisciplinariedade, que é realmente, ainda mais nos tempos de informação perambulando pela internet, né, você tem que ter. Lembrar que, por mais que a tecnologia avance, né, o Watson apareça aí para resolver as dúvidas jurídicas, não há dúvida que a advocacia vai ser sempre uma profissão humanística, porque não há um olhar, um contato, você atender muitas vezes, ou seja, um problema de direito de família, não há o Watson que resolva, é o advogado, o sentimento, o feeling, e isso ninguém vai tirar de nós, e isso não tem máquina que vá nos substituir, sabendo que a profissão só tem sustentabilidade quando exercida com ética. Profissão sem ética, ela vai ser de curto prazo, e a advocacia, graças a Deus, ela é uma profissão que acaba tendo essa durabilidade se você exerce com ética. E compreender, quando você vai fixar os seus honorários, que a advocacia é uma profissão que exige o teu tempo. Então, você tem que projetar. Se você não consegue cobrar por horas, e provavelmente no início da tua profissão será muito difícil, que você, pelo menos, projete o número de horas que aquele trabalho vai te tirar. Porque aquele número de horas será aquilo que vai gerar a tua receita. E compreender que você, dentro do escritório, também tem uma despesa fixa. Em cima da tua despesa fixa, em cima das horas que você vai trabalhar, é que você deve fixar, seja cobrando por hora, ou seja projetando na hora que você vai cobrar um valor fixo, para que você tenha a valorização do profissional. Era isso, em breve síntese, que eu queria dizer a vocês, sabendo que a advocacia, ela não é uma profissão de certeza, mas sim uma profissão de esperanças. E termino com uma frase do Charles Bukowski, que eu levo como lição para a minha vida, que diz: as pessoas que resolviam as coisas em geral tinham muita persistência e um pouco de sorte. Se a gente persistisse bastante, a sorte então chegava. Mas a maioria das pessoas não podia esperar a sorte, por isso desistia. Então, que vocês sejam perseverantes, tenham muito sucesso e que, agradecendo mais uma vez a atenção e pedindo escusas pelo tempo que se passei aqui, se ultrapassei o tempo permitido. Muito obrigado.